E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um Universal Press. Pessoal bastante ansioso, querendo saber as novidades, as melhorias, somente pelos últimos lançamentos que a gente teve. Então, hoje nesse vídeo eu vou contextualizar quais foram os últimos lançamentos, como que eles funcionam, entrar na parte de configurações. A ideia é fazer um resumo geral de tudo que a gente teve de novo ali entre o final do mês de outubro e esse mês de novembro, tá? Mas antes da gente começar no tema, eu acho que vale para todos os clientes. É uma ação que a gente está fazendo interna, já tem basicamente um mês, que é o Imo Review. Dentro do Imo Review, você acessando a sua aba de treinamento, você vai ter essa aba aqui de novidades, que são os vídeos do Universal Press que vocês já acompanham frequentemente, e vocês também vão ter a aba de revisões. Dentro da aba de revisões, vocês vão poder visualizar vários temas que são dúvidas frequentes. O pessoal do CS está fazendo um vídeo explicativo mostrando toda a parte de configuração, passo a passo, boas práticas. Inclusive, se você tiver dúvida quanto a algum tema específico, você pode enviar no comentário do vídeo que o pessoal do CS pega esse comentário para transformar em um novo vídeo. A gente já tem até mais 3 episódios gravados que vão sendo soltados aos poucos. Então é bom vocês ficarem atentos a essa aba aqui de revisões para pegar o que tem de melhor, de boas práticas do sistema, tá? Agora vamos para a prática. Eu acho que a primeira novidade, o pessoal está bastante ansioso, é quanto ao César. Mês, a gente fez o lançamento do Imovil César para o atendimento. Então, a gente já tinha um produto de WhatsApp Bot, que era utilizado por centenas de clientes, mas a gente vinha recebendo muito feedback quanto à limitação do processo. Então, quando você tem ali o menu, óbvio que quando o cliente ele preenche as informações, ele vai seguir no menu, ele vai conseguindo ter os resultados. Mas você tem alguns clientes que começam a responder o menu e param no meio, ou você tem alguns clientes que nem começam, né? Vê que tem o menu, já para de responder, já some. Então, a principal ideia e o conceito do César é fazer com que o atendimento ele fique mais fluido e com isso você aumente a sua conversão. Seja a sua conversão para venda, seja a sua conversão para locação, seja a sua conversão para captação, seja também uma efetividade para os seus atendimentos administrativos ou financeiros, tá? Então eu estou aqui dentro da tela do nosso sistema, eu vou pegar aqui o meu WhatsApp no computador e vou mandar um áudio aqui para vocês verem o comportamento. Um disclaimer, uma observação importante, é que aqui na base de demonstração, o César, ele responde 2 vezes, porque na hora que o pessoal estava fazendo o desenvolvimento, eles queriam ver o comportamento dele, mas obviamente na base do cliente, né? Já tem alguns clientes usando, você só vai ter uma resposta, tá? Então vamos lá. Bom dia, César, tudo jóia? Mandei aqui um áudio, ele funciona tanto em áudio quanto em resposta. Vou atualizar aqui em todos os contatos e logo ele já vai trazer a resposta para mim. Então aqui, ó, chegou a resposta e aí o César ele já vai mandar aqui. Então o César entendeu que eu dei o bom dia para ele, como eu disse, as mensagens são duplicadas, mas é proposital da nossa equipe de desenvolvimento. Ele já me deu aqui o bom dia, tudo ótimo, e perguntou como que eu posso ajudar. Vou lá e vou mandar mensagem para ele. Ô César, eu estou procurando um imóvel em Belo Horizonte, eu quero alugar o imóvel em Belo Horizonte e o imóvel é um apartamento. Mandei aqui mais um áudio para o César, ele já vai chegar, chegou aqui o áudio, e logo já vai fazer também a resposta automática. Você quer um imóvel, apartamento em Belo Horizonte, poderia me dizer em qual bairro? Ó, então eu não falei o bairro, então o César já vai me qualificando. Ô César, eu quero um imóvel no bairro Buritis. Tem aqui um bairro de Belo Horizonte para o César. Lembrando que eu estou dizendo tudo isso em áudio, tá? Então não estou enviando resposta nenhuma. Já recebeu aqui o áudio, está raciocinando. Então é um apartamento no bairro Buritis, em Belo Horizonte. Ele está perguntando qual que é a finalidade, se é uso residencial, se é comercial, se é ambos, ou também se eu quero adicionar alguma informação, porque eu fiz uma busca ampla, então eu quero um número de quartos, um valor específico, uma vagas para ele detalhar. Ô César, o uso do imóvel é residencial. Para o César, e logo ele vai me trazer aqui o resultado. Então, no caso, não tem ali nenhum imóvel com essas características, mas eventualmente se tivesse algum imóvel com essas características, ele iria me enviar. Agora vamos fazer um outro teste, né? Uma outra validação. Vamos supor que eu já sou cliente. Então eu posso enviar, por exemplo, um áudio para o César
Oi, César, bom dia. Eu tô querendo o meu boleto para eu pagar meu aluguel, porque eu seja um locatário. Então, o César ele compreende a sua demanda e a partir da sua demanda ele vai traçando os fluxos de uma forma muito mais fluida. Vou mandar aqui para ele. Isso, César. Quero o meu boleto de aluguel. Vamos aguardar o retorno e ele já vai me enviar o menu, tá? Então ele me enviou aqui o menu. Eu vou ter que fazer a minha validação, então vou botar meu CPF, meu CNPJ e a minha senha, que é a mesma da área do cliente. Realizei ali o processo, ele já vai me disponibilizar os boletos. Então, toda a parte de serviços, a parte comercial, a parte de captação, ele vai conseguir fazer esse atendimento, tá? Além disso, o César é possível você configurar, treinar ele configurações específicas. Então, vamos supor que você quer passar para o César que a sua imobiliária só trabalha com garantias locatícias específicas. Ou você quer passar para o César que o processo de financiamento ele é feito de uma forma tal. Então você consegue passar as informações para o nosso time de suporte e implantação e o nosso time ele consegue adicionar isso no treinamento dele. Então você consegue ter também uma hiperpersonalização sobre o processo, tá? Aqui eu peguei uma base de demonstração, né? Então não está ali com informações 100% verídicas e reais, mas a ideia aqui era demonstrar o fluxo, né? Então o César ele pode funcionar tanto para o comercial, quanto para a captação, quanto para a parte administrativa e financeira. Se eu também quiser direcionar para a equipe, então, eu quero falar com a equipe de cobrança. Ele entende que tem a equipe de cobrança e já distribui ali para a fila. Ou, eu quero falar com o corretor tal, que eu já estava conversando com ele. A mesma coisa. Então, é realmente a ideia ficar mais fluido, ficar uma coisa mais próxima do cliente e dependendo do cliente nem perceber que ele está conversando ali com um robô, tá? Então, acho que esse é um primeiro grande lançamento, o pessoal pedia bastante, já tem vários clientes utilizando. Caso você queira conhecer também, eu vou estar deixando aqui um QR Code agora e também um link na descrição para você acessar, tá bom? Outra grande entrega do nosso time, também era algo muito solicitado, é a gestão de processos, tá? Então, Matheus, o que é a gestão de processos? Vamos começar aqui do zero. Então, tem muitos clientes que têm processos específicos que eram controlados através de uma planilha, através do nosso próprio painel de serviços, de uma forma, assim, uma gambiarra que era feita ali dentro do painel de serviços, ou tinham softwares terceiros para realizar esse controle. Então, a gente fez um estudo, conversou com várias imobiliárias, a gente já trouxe aqui alguns padrões de processos pré-definidos, mas você pode criar literalmente qualquer tipo de processo dentro da sua imobiliária, tá? Então, qual que é a ideia aqui da gestão de processos? É você construir os principais processos da sua imobiliária, vincular as informações a esse processo para você ter um acompanhamento de cada um desses processos. Então, aqui eu estou no processo da entrada da locação e eu vou ter aqui as etapas, lembrando que isso é configurável. Então, eu tenho aqui o início do processo, a preparação do contrato, o envio do contrato, a assinatura, agendamento de vistoria, vistoria de entrada, assinatura das chaves, aqui o pessoal até colocou entra das chaves, né? Mas era a entrega das chaves e a ativação do contrato. E eu também consigo fazer aqui os meus filtros, né? Então, consigo filtrar por unidade, período de inclusão, período de conclusão, qual é a situação, quem criou, quem é o responsável, prioridade. Então, vou criar aqui um novo processo. Cliquei aqui em um novo processo, vou vincular aqui a unidade, vou botar o título do processo, vou colocar aqui que é um teste, o responsável vai ser, nossa, tanta gente que tem na base de demo, né? Vai ser o Matheus Murta, vai ser normal, a interação inicial, vou colocar aqui início do processo XYZ e vou vincular algum contrato de aluguel. Então, cliquei aqui em salvar, automaticamente o sistema ele já vai mostrar aqui o card. Então, o responsável é o Matheus, é um processo de teste, eu fiz a inclusão do processo, é o número 2. Clicando aqui nos 3 pontinhos, eu posso tanto alterar a fase, alterar o ticket, avançar a fase ou cancelar o processo. E clicando no processo, você é direcionado ali para a aba. Então, dentro do processo, você vai conseguir ter as principais informações deles, você consegue adicionar interações, agendar atividades e também criar novas atividades. Então, qual que é a ideia? É você ter um acompanhamento total desse processo. Clicando aqui em alterar,
eu também consigo editar alguma informação, caso seja necessário. Lembrando que, nesse caso específico, o pessoal só vinculou o contrato de aluguel e não tem nenhuma informação extra. Mas na hora das configurações, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, vocês conseguem configurar uma série de relacionamentos dentro do sistema, tá bom? Então a gente fez algo bem flexível para vocês configurarem conforme o processo ele realmente é construído dentro da sua imobiliária. Então aqui eu vou pegar esse processo e eu posso, por exemplo, avançar. Então, ó, deu início do processo, mas passamos aqui para a fase de preparação do contrato. Então, ele já fez aqui a mudança de fase e assim, consequentemente, conforme eu for avançando o processo, eu vou realizando esse acompanhamento dentro do processo, lembrando que é um Kanban e as cores também são configuráveis. Clicando aqui dentro dos indicadores, eu consigo acompanhar os meus processos. Então, a principal informação é da entrada da locação, é o tipo do processo. Então, você tem que filtrar por tipos, né? Então, vou pegar aqui a entrada de locação, que é o processo que eu dei ali o início, e aí eu consigo ver qual é a quantidade de processos, quantidade de atendimentos, quantos foram concluídos, quantos foram cancelados, qual é a fase de cada um dos meus processos, qual que é a prioridade, né? Se é normal, se é urgente, tempo de resolução, quanto tempo que eu estou demorando para realizar esse processo. Como eu não resolvi nenhum, não tem a média, tá? Mas ele também vai trazer aqui a média quando eu já tiver processos realizados, as atividades. Então aqui eu tenho 2 atividades dentro do processo programadas, última interação, quando foi feito o último contato, quem são os responsáveis e também o desempenho, né? Quantos novos, quantos concluídos e qual é o saldo final. Então a ideia aqui é realmente fazer com que a imobiliária ela tenha muito mais flexibilidade e controle sobre os seus processos. Uma coisa que eu não falei, porque não está disponível na base de demo, mas vai estar disponível para vocês, vocês também vão conseguir configurar uma automação, e aí quando eu digo automação, pode ser tanto enviado por e-mail, quanto enviado por WhatsApp, se você tiver o nosso módulo de WhatsApp Bot, quando você avançar a etapa. Então vamos supor que você passar aqui da etapa de vistoria de entrada para a etapa de assinatura da vistoria, e aí, eventualmente, você quer enviar um comunicado para o seu locador ou para o seu locatário, enfim. Então, você também consegue colocar o que a gente chama de trigger, né? Você consegue colocar um gatilho para quando eu avançar a fase, eu quero que seja disparado um e-mail. Então, você consegue fazer essa configuração exatamente para comunicar as partes envolvidas, tá? Partindo então para a parte de configurações, acessando aqui o menu esquerdo em configurações, vocês vão entrar em tabelas auxiliares. Dentro das tabelas auxiliares em CRM, vocês vão ter aqui a gestão de processos. Clicando em gestão de processos, vocês vão conseguir ver os processos ativos. Então aqui eu tenho de entrada, de locação e de desocupação. Se eu quiser, por exemplo, mudar uma fase, alterar algum tipo de processo, eu posso clicar aqui em detalhes. Então, dentro de detalhes, você vai conseguir ver todas as fases, se pode concluir, se pode enviar automação, consigo alterar. Então, se é para enviar automação, se é para concluir, consigo colocar uma cor específica para essa fase, consigo adicionar novas fases aqui também. Então, eu consigo organizar exatamente como eu espero. Então, por exemplo, eu mostrei que estava escrito que entra das chaves, né? Quem fez essa inclusão. Então, eu posso colocar aqui entrega das chaves para corrigir. Salvei, já vai estar alterado. Consigo adicionar características / campos extras. Então, eu quero ter um campo de texto. Eu quero ter um campo, informação adicional. Então, vai ser um campo de texto. Eu quero ter aqui uma seleção de sim ou não. Então, já foi aprovado. Então, adiciona aqui. Quero adicionar um campo de data hora. Então, vou colocar aqui, quando foi feita a atividade. Então, eu vou adicionar aqui conforme eu querer. Então, só para mostrar os tipos para vocês, pode ter texto, pode ter seleção única de sim ou não, pode ter seleção múltipla, e aí você adiciona aqui quais são as opções, pode ter data hora, pode ter número e pode ter valor também, tá? Então, fiz essa configuração. Se eu quiser, eu posso voltar aqui para os tipos de processo e adicionar. Então, eu quero criar um novo tipo de processo, eu quero criar um processo de cobrança. Quem não vai, posso fazer aqui a restrição por perfil, né? Quem vai ter acesso, quem não vai ter. Coloco os relacionamentos, então posso ter relacionamentos de atendimento, de cliente, contrato de aluguel, contrato de venda, imóvel, movimento.
ticket, vistoria. Então, os principais relacionamentos do sistema você pode configurar. Você pode também colocar uma cadência, isso é super interessante. Então, na hora que eu iniciar um processo, já consigo configurar através do pré-atendimento exatamente quais atividades que a pessoa tem que realizar. Então, em vez da pessoa ter que entrar ali manualmente, adicionar, eu tenho que ligar para a pessoa, eu tenho que enviar uma mensagem, eu tenho que fazer aquilo, você já consegue criar essa cadência. Então, no dia 1 eu tenho que fazer uma ligação, no dia 2 eu tenho que enviar uma mensagem, no dia 3 eu tenho que preencher um checklist, enfim, você consegue fazer toda essa criação. Agora, a próxima melhoria barra implementação que a gente teve, ela tem relação com o relacionamento. Essa solicitação também era bastante feita pelos nossos clientes, mas a gente ainda não tinha criado uma regra para ter esse controle, tá? E qual que é essa nova atualização que vocês fizeram? Então, dentro da aba de clientes, vocês vão visualizar que existem agora 2 novos tipos de relacionamento. Então, você tem o relacionamento de fornecedor e você também tem o relacionamento de prestador de serviço, tá? E o que é isso, Matheus? O prestador de serviço vai ser aquela pessoa que está marcada dentro do ticket como profissional, como a pessoa que está prestando aquele serviço. Então, olha, eu consigo ver que o Luiz, por exemplo, ele está prestando serviço para mim em 2 tickets. Quais são esses tickets? É o ticket A, é o ticket B. Então, é a gente gerando mais informação para a sua imobiliária. E a mesma coisa com o fornecedor. O sistema, a partir dos movimentos lançados que tenham envolvido Luiz como fornecedor, ele também vai trazer esse vínculo no cliente. Então era algo muito pedido pelos clientes, né? Eu quero ter um controle de quem é meu prestador de serviço ou quem é o meu fornecedor. Então agora o sistema ele já faz esses vínculos automáticos. Vocês não precisam de fazer nada e conseguem fazer os filtros ali dentro da aba de clientes, tá bom? Outra grande novidade barra melhoria que a gente teve é relacionada aos envelopes digitais. Então eu vou pegar aqui um imóvel de venda. Dentro do imóvel de venda, não só dentro do imóvel, mas dentro do imóvel, dentro do atendimento, dentro do contrato, foi adicionado uma ação. E qual que é essa ação, Matheus? Ela é a ação de gerar o envelope digital. Então, quando eu clico na ação de gerar envelope digital, eu já consigo fazer a assinatura do contrato da ClickSigner. Tá? E qual que é a ideia desse processo? A ideia é que você apenas tem que colocar o nome que você quer dar para o envelope, teste, qual é o assunto do e-mail que os envolvidos vão receber, e você já vai botar o anexo específico relacionado àquele relacionamento, né? Então, Matheus, traduz, por exemplo, eu estou aqui no imóvel, eu quero enviar um contrato de autorização de venda, por exemplo, eu quero enviar um contrato de prestação de serviço mediante aos contratos que você, barra formulários que você já tem dentro do sistema, basta você colocar qual é o anexo, o sistema ele já vai gerar o contrato automaticamente com você, com os tokens, as informações vinculadas àquele anexo, e você já vai conseguir enviar automaticamente. Né? A gente tinha já assinatura digital, o pessoal já utilizava bastante, mas tinha uma barreira. Qual que era a barreira? O pessoal ele tinha que vincular manualmente. Qual que era o contrato de aluguel? Ou tinha que vincular manualmente qual era o modelo. A partir desse momento, quando você está no imóvel, no contrato ou no atendimento, né? No atendimento, por exemplo, pode ser uma ficha de visita que você quer disparar, no contrato pode ser o próprio contrato de locação ou contrato de venda. Você apenas tem que colocar o nome do envelope, qual é o assunto daquele e-mail, coloca o anexo, o sistema já pega todas as informações e você já pode disparar para os envolvidos, tá? Então, é algo que também era bem solicitado e a ideia aqui é ficar mais fácil, né? Então, em vez de você ter que entrar aqui dentro da aba de envelopes digitais, criar um envelope digital na mão, botar o modelo do envelope digital, você já consegue fazer ali o processo 100% automatizado, tá bom? Uma outra melhoria barra novidade, ela está relacionada a uma integração também, que é a integração com a Migros Seguros, que é a cotação de seguro fiança dentro do atendimento. Vamos recapitular aqui, acessei o atendimento, entrei dentro aqui da etapa de propósitos, no caso esse imóvel ele já está alugado, vou clicar em cotar o seguro fiança, o sistema ele vai me trazer os dados do imóvel e os dados principais do envolvido. Se eu quiser adicionar eventualmente algum valor, então eu quero adicionar água, eu quero adicionar IPTU, eu posso acessar dentro do imóvel, seja no ver detalhes, né, na página principal,
seja no administrativo, para eu adicionar aquelas informações, se você também quiser adicionar ali a cobertura de pintura interna, pintura externa. Esse CPF aqui imagino que é falso, né? Então provavelmente a Porto Seguro vai negar. Também vou mudar aqui a renda para ficar algo mais factível, vou colocar aqui que é R$ 10.000, início e fim do seguro, e vou marcar aqui próximo. Quando eu enviar essa cotação para Porto Seguro, em alguns segundos, ela já vai me retornar, primeiro, se a pessoa foi aprovada ou foi reprovada, que é extremamente importante para você seguir ali o processo da alocação. Então, vamos pegar aqui nesse caso, foi aprovado, então era o CPF verdadeiro, né? E também já vai me trazer quais são as condições da aprovação. Então, aqui ele me trouxe tanto o tradicional quanto o essencial 30. Então, eu eu vou pagar uma parcela de R$ 144,61 em 29 vezes, o outro eu vou pagar R$ 289 em 29 vezes, o código do orçamento, qual que é o que eu quero, então vou selecionar aqui o tradicional. Basta eu informar que, caso não tenha alguma informação preenchida, né? Então, o CPF não está preenchido, o celular não está preenchido, aqui no caso já está tudo preenchido. Basta eu colocar se eu quero que seja feito o lançamento automático no sistema, então você pode marcar para não ser lançado, para ser lançado uma conta extra, ou para ser lançado uma conta reembolso. Então, vou marcar que quero ser lançado uma conta extra a partir de janeiro, por exemplo. Vou salvar essa informação e pronto. A cotação ela já está aprovada. Como é que vai funcionar esse processo, né? Qual que é a ideia dele? A ideia é dar uma previsibilidade para a imobiliária quando ela já estiver ali na etapa de proposta, para ver se aquela pessoa ela vai ser aprovada ou não vai ser aprovada pela Porto Seguro. Então, esse é o primeiro passo. Você, dentro do atendimento, a partir do momento que você fez a cotação, essa cotação ela fica disponível por 30 dias. Na hora que você bater o olho no atendimento, você já vai ver, olha, a pessoa ela foi aprovada no produto tal, ou ela não foi aprovada. Se ela não foi aprovada, você pode mudar as características para enviar uma nova análise, por isso que tem o botão aqui de excluir essa análise. E como é que vai funcionar o processo a partir desse momento? A partir do momento que eu cliquei ali para contratar o seguro fiança, eu estou enviando as informações para Porto Seguro. A Porto Seguro vai receber essas informações e vai fazer ali o processo dela de biometria com o locatário, né, o futuro locatário. O locatário vai ter que preencher algumas informações, vai fazer o processo de biometria. Na hora que finalizar esse processo, a Porto Seguro, com a Migra, vai retornar essas informações, falando que a contratação ela foi efetivada e vai ocorrer os lançamentos dentro do contrato, tá? Então, qual que é a ideia? É o processo iniciar dentro do CRM, na aba de propostas. Então, na aba de propostas, já consigo fazer esse processo, na esteira a mesma coisa, no contrato a mesma coisa, e quando eu já estiver criando o meu contrato ou o meu contrato criado, a Migra/Porto vão me retornar as informações e já vai ser preenchido automaticamente ali na garantia locatícia. Quando começou, qual é o valor, qual é o número de parcelas, qual é a apólice, enfim, todas as informações que estão relacionadas ali ao seguro fiança, e também já vai fazer o lançamento automático, seja da conta extra, seja da conta reembolso, conforme foi configurado, tá? Então o processo é super simples, né? São 3 passos. Primeiro passo, dados do imóvel, vigência do contrato de locação que você está efetivando, quais são os valores de renda da pessoa. Passou por esse processo, você vai ver se a pessoa foi aprovada ou reprovada. Se foi reprovado, você consegue excluir a análise e fazer uma nova análise com outras características. Se foi aprovado, você pode escolher o produto. Escolher o produto, valida as principais informações de locatário e locador e marca se você quer lançar uma conta extra, conta reembolso. Vai para Porto Seguro, vai fazer o processo de validação da identidade da pessoa. O pessoal até hoje em dia chama de KIC, né? Que é a validação para ver se aquela pessoa é realmente aquela pessoa. Fez esse processo, retorna para a gente, já é lançado automaticamente dentro do ADM, tá? Então a ideia é realmente automatizar o processo e gerar mais visibilidade para a imobiliária, né? Então entrou aqui na proposta e vai saber que aquela pessoa está com seguro aprovado e pode seguir para a contratação. Bom? Outra atualização, novidade, ela está relacionada à reforma tributária, né? Então, o pessoal vem perguntando com bastante frequência da reforma tributária. Então, Matheus, quais são os impactos, né? E aí a gente já gravou um vídeo falando sobre nota fiscal, o que vai mudar, o que não vai mudar. A gente também já tem um conteúdo na central de ajuda detalhando todo esse processo, mas tem uma coisa na reforma tributária, né, que foi inserida recentemente, que vai impactar
os proprietários. Então, não vai impactar, não vai gerar um imposto adicional para a imobiliária, mas é importante que as imobiliárias elas estejam cientes e consigam acompanhar esse processo. Do que você está falando, Matheus? Quando você acessar o painel de demonstrativo de imposto de renda, o nosso time ele criou uma aba chamada de proprietários impactados na reforma. E aí, o que é esses proprietários impactados na reforma? Vou ler até o que nosso time botou aqui para todo mundo ficar na mesma página. Então, quem que vai ser afetado pela nova reforma tributária? Né? Caso o proprietário pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Aquelas pessoas que tiverem mais de 3 imóveis, e aí vale ressaltar, considerando a participação percentual de cada um. Então, se a pessoa ela tiver 50% de um imóvel, ela só vai representar 0,5 do cálculo, né? E as pessoas também que tenham recebido mais de 240 mil durante o ano de 2025. Por que é importante você ter essa informação de quais são esses proprietários? Porque você vai comunicar com eles da reforma tributária. Então, tem algumas imobiliárias, por exemplo, que vão fazer workshop com os proprietários ou vão fazer uma reunião com os proprietários. Então, esse painel ele é bem simples, tá? Você basta buscar o ano, clicou em pesquisar, o sistema já vai trazer quais são aqueles proprietários que vão entrar na regra da nova reforma tributária, tá? Então aqui trouxe qual é o locador, qual é o valor, quais são os contratos, quais são os valores de cada um dos contratos, imóveis, enfim. Então a ideia é realmente ter esse acompanhamento de forma simples, tá? Porque antes você tinha que entrar lá no cliente, ver quem são os locadores, depois entrar no ADM, ver quantos imóveis eles têm locado, qual é o valor de cada um, fazer a soma, entrar no movimento. Então aqui a gente sintetizou tudo em um só painel, tá? Essas foram as principais novidades, melhorias que a gente teve no último mês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida quanto ao processo, vocês podem inserir aqui também nos comentários que a gente vai estar respondendo. E te vejo no próximo vídeo.